A geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra? Essa frase foi popularizada pelo geógrafo francês Yves Lacoste e carrega em si um fundo de verdade. Ao longo da história, o conhecimento da geografia foi realmente útil Para fins militares, e, sobretudo, para a expansão territorial dos países, pois território é poder. Perder território é perder poder, e ninguém quer perder poder. Desde os primórdios das civilizações, conhecer os mapas e os territórios era crucial para o planejamento das grandes navegações e expedições e investigavam as dimensões territoriais e as riquezas territoriais que cada espaço geográfico possuía. E no contexto das guerras, a geografia era crucial para o planejamento de campanhas militares, escolha de rotas, avaliação de recursos e pontos estratégicos, e até mesmo para a disseminação de propaganda e o controle populacional. Exércitos que dominavam o conhecimento do terreno, dos recursos naturais e das características das populações locais tinham grande vantagem em combate. Grandes impérios, como o romano, o chinês, o inca, desenvolveram técnicas avançadas de mapeamento e exploração. Eles permitiram expandir os seus domínios e controlar vastos territórios. Napoleão Bonaparte, ele mesmo, era conhecido por suas meticulosas análises do terreno e uso de mapas para planejar suas batalhas. A Guerra de Trincheiras na Primeira Guerra Mundial também foi um exemplo dramático de como a geografia podia ditar o curso dos conflitos, com ambos os lados lutando por pequenas porções de terra estrategicamente importantes. Mas é importante ressaltar que a geografia não se limita somente a ser uma ferramenta de guerra. A geografia tem papel fundamental na compreensão do mundo em que vivemos, nas relações entre os seres humanos, economia, política e meio ambiente, e ainda na distribuição dos recursos naturais e na organização das sociedades. Devido à riqueza científica da geografia, o mundo está cada vez mais atento para essa ciência no presente momento, pois ela pode influenciar nas decisões dos grandes líderes e refletir na economia, no ambiente físico e nos diversos aspectos da vida humana. Ao compreender os recursos naturais, as divisões territoriais, desigualdades regionais e as relações de poder entre as diferentes áreas, as pessoas podem ter uma visão mais crítica das decisões governamentais e da distribuição dos recursos. E é por isso que, é claro, você está assistindo esse canal. Então, vou pedir um pouquinho para você parar e se inscrever agora no canal, deixar o seu like também. Continuando o nosso assunto, um exército que venha empreender guerra sobre um outro território tem seu principal oponente, que é a própria geografia do local. Além da força oponente a essa invasão, que é feita pelo exército daquela região que está sendo invadida, existe o maior oponente, que é o clima, a hidrografia, o relevo e toda a infraestrutura que muitas vezes beneficia aquela população local ali, daquele espaço habitado, influenciando diretamente nas decisões e no resultado dessa ofensiva. A campanha de Napoleão na Rússia em 1812 foi um exemplo dramático de como a geografia pode frustrar um exército invasor. O vasto território russo, com um clima rigoroso no inverno e a falta de suprimentos, causaram baixas devastadoras às tropas francesas e levaram à sua eventual derrota. Claro, a gente não pode deixar de falar da guerra no Afeganistão. Tanto a que aconteceu lá em 1979 até 1989, feita pela União Soviética no território afegão, quanto também a empreitada dos Estados Unidos mais recente, logo no início do século XXI, que eles tentaram retirar a milícia talibã sob o domínio daquele território. Nos dois episódios, infelizmente, para quem achou que poderia intervir no Afeganistão e trazer um novo governo pró-ocidental ou pró-União Soviética,
não deu nada certo. A geografia do terreno, um terreno muito montanhoso, com um clima muito extremo, grandes oscilações térmicas. Isso causou uma grande dificuldade para as tropas que estiveram ali, juntamente com aquela população que sempre apoiou os guerrilheiros. A guerra do Afeganistão, vocês não podem deixar de recordar que ela também foi um dos fatores que contribuíram para o fim do Bloco Socialista lá em 1991. Você deve estar lembrando também da Guerra do Vietnã, que foi um dos maiores fiascos de guerra que os Estados Unidos acabou participando durante o período da Guerra Fria. A selva densa do Vietnã proporcionou aos guerrilheiros vietnamitas um ambiente ideal para emboscadas e táticas de guerrilha, dificultando o avanço das tropas americanas e contribuindo para sua eventual derrota. Então, a própria história nos comprova que desconhecer a geografia do local pode trazer consequências desastrosas para tropas que venham empreender sobre um território desconhecido. Por isso, o Exército Brasileiro também adota estratégias específicas de treinamento das tropas em determinadas regiões geográficas onde existem acidentes geográficos, ou seja, um clima extremo ou um tipo de bioma que possa dificultar o oponente, um relevo mais montanhoso ou um relevo formado por vastos planaltos. Tudo isso é levado em consideração nas estratégias de guerra que são estabelecidas pelos exércitos. No Brasil, não vai ser diferente. Assim, na região amazônica, por exemplo, nós temos o treinamento de selva. Aqui no Sudeste, na região de Minas Gerais, nós temos o treinamento que é chamado de montanha. No Nordeste, nós temos um treinamento específico, bem difícil mesmo, que é chamado de caatinga. Na região Sul, nos Pampas, o Pantanal, nós temos também outros treinamentos mais aprimorados, específicos para aquela região. Em caso de uma invasão de um outro país, nós tenhamos uma vantagem porque conhecemos de fato nossa hidrografia, nossos recursos hídricos e toda a estratégia geográfica que pode nos beneficiar quando um oponente acaba tentando avançar. É claro, gente, todos os países, quando vão empreender guerra sobre um outro determinado território, eles tentam estudar a geografia daquele local. Mas muitos não vão conseguir, de fato, fazer o exercício na prática. E é essa a grande diferença que fica e que pode ser decisiva na vitória ou derrota da tropa. Já no caso da Ucrânia, infelizmente, a Rússia conhece muito bem aquele espaço, tanto que a própria história da Rússia se coincide com o território ucraniano e, de certa forma, geograficamente, toda a estratégia de treinamento, ela não acaba beneficiando os ucranianos, o que faz, infelizmente, para os ucranianos ficarem cada vez mais vulneráveis, porque no caso da geografia, nas estratégias de conhecimento, de domínio, de clima, da hidrografia, tudo aquilo ali é muito seguro para os russos. Por isso, essa facilidade maior de avançar sobre o território da região de Donbas, a região também, infelizmente, que já aparece, que já era a Crimeia. E assim, cada exército adota um compromisso de defender todo o espaço nacional, criando estratégias de defesa específicas para cada região geográfica, demonstram um compromisso do Exército em preparar suas tropas para atuar em todo o território nacional de forma racional, perita e segura. Afinal, a principal função dos exércitos é defender a integridade territorial do país contra ameaças externas. Isso inclui deter potenciais agressores, proteger as fronteiras nacionais, responder a ataques inimigos. E se você chegou até aqui é porque realmente está curioso. Eu servi o Exército um período, fiquei lá 8 anos, um militar temporário. As mulheres hoje podem entrar no Exército e até mesmo seguir carreira como combatentes. Mas antigamente somente entravam mulheres especialistas, como médicas, professoras, fisioterapeutas, psicólogas. Atualmente nós temos o acesso também pelas mulheres combatentes aí entrando na AMAN. Muito interessante as meninas combatentes. Eu tenho até mesmo ex-alunos que estão nas Forças Armadas, que estão seguindo carreira e podem vir a chegar a ser generais, as primeiras mulheres generais. Os rapazes ainda servem obrigatoriamente, né? Nem todos,
mas para a mulher ainda é facultativo, por enquanto, porque ainda nós estamos passando pelo bônus demográfico. Daqui a pouco, assim como em outros países, as mulheres tenderão a entrar também e fazer o alistamento obrigatório aos 18 anos. A experiência que eu tive lá foi muito satisfatória e realmente eu fiz grandes amigos naquele espaço geográfico e conheci um novo universo das Forças Armadas. E uma coisa que eu quero falar com vocês agora, é claro que se inscreva no canal, se você gostou, comente também se você já serviu as Forças Armadas, qual força você já serviu e se já percebeu nesses treinamentos de montanha, selva, caatinga, essas dificuldades que foram colocadas da nossa geografia nessas incursões de treinamentos que vocês devem ter participado, assim como eu também, nas Forças Armadas. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e temos aí outros vídeos que você pode também participar e comentar. Até mais!